Boa noite. Olá, estamos aqui para mais um Filhos em Foco. Eu sou a Nina Magalhães e toda quinta-feira a gente está aqui juntos para conversar um pouquinho sobre os desafios aí da parentalidade cristã. Essa é a minha missão, de apoiar você que é pai, mãe, ou cuidador, ou responsável aí que lida com crianças. Precisamos compreendê-las, entender os princípios aí para uma educação respeitosa. Oi, Joyce, boa noite, seja bem-vinda. Joyce Mara, bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que Deus trouxe ao meu coração. Ei, Leandro, seja bem-vindo. Oi, mãe, te amo, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. A gente está longe, mas pelo menos na live a gente fica pertinho também. Passamos o Dia das Mães longe uma da outra, mas vamos nos encontrar ainda em breve, se Deus quiser, né, mãezinha? Vamos falar sobre mães pela graça. Mas os princípios que a gente vai falar aqui também se aplicam aos pais, viu, gente? Mães pela graça, porque estamos aí no mês das mães, comemoramos o Dia das Mães no domingo passado, e vamos então falar especialmente para as mulheres, mas os homens também sintam-se contemplados aí, porque o que a gente vai trabalhar aqui são princípios que podem ser aplicados aí por todos, tá bom? E para quem não me conhece, eu sou a Nina Magalhães, meu propósito de vida é compartilhar essa mensagem de uma educação respeitosa, com mais conexão, com mais empatia, e baseada também nos princípios da palavra de Deus. Isso, recentemente, Deus incomodou meu coração, eu já fazia esse trabalho da parentalidade com famílias em geral, com pais em geral, mas eu, como cristã, às vezes eu me sentia muito incomodada em ver as distorções dentro da própria igreja, né, que é um lugar onde a gente prega o amor, a gente prega Jesus Cristo ali como nosso modelo, como nosso referencial, e a gente agindo às vezes de formas tão contraditórias com as nossas crianças dentro de casa, e não espelhando esse amor, né, esse amor que é de graça, que é benevolente, que é bondoso. Então, às vezes a gente fica muito preso na velha aliança lá, naquela questão da lei, do rigor, e esquece que Jesus Cristo ele veio para manifestar a graça sobre as nossas vidas, e é essa graça que nós precisamos também manifestar aos nossos filhos, né? E como fazer isso numa cultura que banaliza a violência contra a infância, né? A gente vê aí, às vezes, nos noticiários, casos tão terríveis que nos assustam, mas quantos casos, quantas situações, quantas crianças não têm sido lesadas, violadas aí todos os dias, seja emocionalmente, verbalmente, enfim, e fisicamente também. Então, eu sou uma das militantes aí, Deus me levantou com essa causa, que é cuidar da infância, e para isso nós precisamos conversar com os adultos, né? Porque está nas nossas mãos oferecer uma infância abençoadora para essas crianças, para essa geração que está chegando, e a gente não pode falhar nessa missão. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração hoje. O tema dessa live é Mães pela Graça, como eu já disse. Eu tenho uma apresentação porque eu fui convidada por uma igreja aqui em Pouso Alegre, a cidade onde eu moro. Foi de aquecer o coração ali, ver aquelas mulheres sedentas da palavra de Deus. E eu tive a oportunidade de ministrar isso lá, então eu preparei uma apresentação. Eu vou pedir quem está me apoiando aqui, a Natália, para compartilhar. E então eu fui convidada para ministrar essa palavra, e eu falei, gente, não foi gravado, uma pena, e a gente não pensou nisso. Eu falei, eu vou trazer então um pouquinho do que Deus compartilhou no meu coração na live dessa semana, então eu vou dividir com vocês essa mesma palavra. E por que Mães pela Graça, né? Mães pela Graça, porque... peraí que eu tenho que ver a apresentação para você não enxergar. Mães pela Graça, né? O que é graça, né? E pode passar, Natália. Eu já falei um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória aqui até chegar na parentalidade cristã. Pode passar, Nath.
E esse tema veio, né, enquanto eu lavava louças. Eu falo que Deus, ele fala muito comigo enquanto eu estou aqui nas tarefas do dia a dia, cuidando da minha casa, cuidando das crianças. E eu tenho pouco tempo para preparar e uma missão tão grande ali de falar para mais de 100 mulheres. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? E esse tema pairou na minha mente, no meu coração. Eu não tinha algo muito estruturado, mas mães pela graça. Nós precisamos ser mães conduzidas por Ele, pelo Espírito Santo de Deus, porque aí sim nós vamos exercer essa missão com excelência, né? E aí vem a pergunta, mas o que é graça? A gente fala tanto da graça, né? Pode passar, Natália. E a graça é o favor imerecido, né? É algo que alguém concede para nós sem nós merecermos. É uma benevolência, uma dádiva. E quando a gente fala na maternidade, né? Pode passar também. A maternidade é graça, né? Quantas mensagens vocês não viram aí circulando no Dia das Mães, falando que é uma dádiva ser mãe, é um presente ser mãe, e realmente é fruto dessa benevolência de Deus. Nós somos abençoadas, agraciadas com os nossos filhos. A palavra de Deus lá no Salmo 127 fala que os nossos filhos são herança, que eles são bênção que Deus nos concede para acrescentar as nossas vidas. Então, é isso. Nós lembramos muito dessa graça ao recebermos nossos filhos. A gente diz muito isso, né? Somos agraciadas, presenteadas. Mas a pergunta que eu queria falar, né, trazer para vocês é: você tem vivido pela graça? Você que é mãe, você tem experimentado a graça de Deus aí no seu dia a dia? Porque quando a gente fala de receber, quando a gente pensa ali na gestação, nesse milagre da vida gerado dentro de nós, a gente consegue perceber a graça de Deus. Mas eu quero te perguntar, será que aí no seu dia a dia, nas suas lutas diárias, nos desafios com seus filhos, você tem experimentado dessa graça? Você tem experimentado do favor de Deus, dessa graça imerecida no seu dia a dia? Pode passar, Nath. E aí eu trouxe um versículo que está lá em 2 Timóteo 2:1, que é. E aí eu traduzi um pouquinho, adaptei, né? Eu gosto muito de fazer isso quando eu estou lendo a Bíblia, de colocar o meu nome ali. Porque às vezes a gente está lendo uma passagem direcionada, né, a alguém que está ali naquela história, mas eu pego aquela palavra quando eu sinto que Deus fala comigo e eu coloco o meu nome. Então, eu adaptei o versículo lá de 2 Timóteo 2:1, que quando Paulo estava escrevendo para o Timóteo, e ele falou, portanto, filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E eu digo para você hoje, portanto, você, mãe, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É um convite, é um chamado para nós experimentarmos da graça diariamente com os nossos filhos. Então, a maternidade não é a graça só ali quando a gente é abençoado, a gente recebe essa dádiva, mas a gente pode desfrutar dessa graça diariamente. Eu acho que esse é o grande desafio, da gente reconhecer a bondade de Deus ali, que está disponível para nós, e muitas vezes a gente não desfruta porque a gente não se abre, a gente não escolhe correr para Ele, né? Ele tem esse colo, né, quando a gente precisa, essa fortaleza, essa força que a gente às vezes está se esgotando aí dentro de casa com tantas tarefas, com tantos papéis que a gente acumula, e Deus nos fala, olha, fortifique-se na minha graça. Esse é o convite de Deus para você hoje, tá? E cumprimentar quem está chegando aqui, pastora Kalinde, boa noite. Que bom que você está aqui mesmo aqui um pouquinho. Adeline, Luciana. Luciana, inclusive, é a que me fez o convite, e a gente esteve junto lá no sábado. Obrigada, Luciana, por essa oportunidade, viu? E uma bênção demais, gente. Pensa num grupo de mulheres unidas para promover um encontro maravilhoso, com excelência, e realmente, quando as mulheres se reúnem, tem uma unção especial ali. Foi muito gostoso participar desse momento. E eu trouxe, então, um resumo daquilo que eu compartilhei lá. A gente tinha um tempo maior, a gente pôde fazer algumas dinâmicas, algumas vivências. Hoje eu trouxe um resumo dessa palavra. E pensando na graça, né? Quais são os indícios que a gente está experimentando essa graça de Deus no nosso dia a dia? E aí eu selecionei 10 características
Acho que não são as únicas, eu poderia fazer 20 características das mães que vivem pela graça, mas eu selecionei 10 que Deus trouxe ao meu coração, e a primeira delas é que as mães pela graça reconhecem o seu chamado. Você reconhece o seu chamado? Você acredita que você não foi mãe por acaso? Você tem exercido com zelo a sua missão? Muitas mães, às vezes, olham para si mesmas e falam, nossa, mas parece que eu não nasci para ser mãe, parece que eu não vou dar conta, parece que eu não sou boa o suficiente para os meus filhos. Mães que não se veem, se esquivam desse chamado, dessa responsabilidade, acham que foi obra do acaso, que foi um acidente, mas não foi um acidente. Deus confiou a você um grande chamado. E quando eu penso nisso, eu lembro lá do Salmo 139, que fala que antes mesmo da gente ser gerado no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um plano para nós. E quando eu olho para as minhas filhas, eu falo, poxa, Deus tem um propósito para elas, antes mesmo de eu sonhar em ser mãe. Deus já conhecia a Alice, a Luísa, já chamava elas pelo nome, elas já existiam no projeto de Deus. E como que eu posso cooperar para que elas alcancem esse propósito, A minha missão é essa, esse é o meu chamado enquanto mãe, de ajudar as minhas filhas a vivenciarem aquilo que Deus tem para elas, aquele chamado que Deus também tem para a vida delas. Então, você que é mãe, não se esquive disso, Você tem uma grande responsabilidade. Às vezes, talvez aí no seu trabalho invisível, no dia a dia, você talvez não se sinta valorizada, mas se você tem cuidado, pastorear o coração do seu filho, você está cumprindo uma grande missão, e cooperando para a obra dele. Então, é nisso que eu creio. E aí a segunda característica que eu listei aí das mães que vivem pela graça, é inclusive um tema que eu tenho trabalhado muito aqui no canal, que é a bênção, Mães que vivem pela graça abençoam seus filhos. As mães que vivem pela graça sabem, reconhecem que elas dependem da bênção de Deus, para que os seus filhos cresçam, se desenvolvam e vivam de uma maneira próspera, feliz, em todas as áreas da sua vida. Elas não vão conseguir fazer isso sozinhas, e por isso elas abençoam os seus filhos, elas manifestam a bênção de Deus. E para quem tem acompanhado aqui no canal, eu tenho compartilhado, os 5 elementos da bênção. Dois autores que escreveram um livro que é chamado A Bênção, o Poder das Palavras Abençoadoras na Família, e esse livro me impactou muito, porque eu achava que eu já abençoava as minhas filhas o suficiente, desde que eu soube que eu seria mãe, eu ia lá, passava a mão na barriga, e eu orava pela vida da minha filha, que estava ali gestando, quando elas dormiam, eu ia lá, colocava a mão e abençoava. Glória a Deus por isso. Se você faz isso também, que bom. Mas eu descobri que eu podia abençoá-las de uma forma ainda mais intencional, que eu poderia abençoá-las olhando nos olhos dela, que eu poderia abençoá-las com palavras mais encorajadoras, visualizando um futuro especial para elas, através do toque físico, de fazer esse momento da bênção um momento de muita conexão, E isso é resgatar o princípio bíblico da bênção, Esses elementos que são 5, o toque físico. Então, quando a gente vai abençoar nossos filhos, se aproxime, se aconchegue, dê um abraço, O toque é muito importante. O segundo elemento é a bênção falada. Então, você tem que expressar isso, porque às vezes a gente abençoa quando eles estão dormindo, ou a gente abençoa em silêncio, nos nossos pensamentos. Às vezes ele está lá no quarto dele, eu estou aqui no meu, eu estou abençoando, glória a Deus, tudo bem, Mas a bênção precisa ser expressa, manifestada de uma forma clara, para que o seu filho cresça com essa convicção da bênção de Deus na vida deles, E o terceiro elemento, então, é atribuir um alto valor, quando eu expressar a bênção para o meu filho, eu dizer de forma explícita, do quanto que ele é importante, do quanto que ele é especial, do quanto que Deus tem um plano específico para a vida dele, do quanto que ninguém no mundo vai ser igual a ele, ninguém no mundo vai fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, e ele precisa ser nutrido com esse senso de importância, de aceitação, e a gente expressar isso na hora de abençoá-los também. Quarto elemento, declarar um futuro especial. Dizer para o seu filho, olha, você vai conquistar nações, você vai ser próspero na sua vida, você vai ter uma família feliz, você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Dizer para ele, que ele tem um futuro especial à espera,
né? Para que ele consiga visualizar isso e desfrutar disso no futuro, né? Profetizar um futuro de bênção na vida dele. E, em quinto lugar, o quinto elemento é um compromisso ativo. O que é compromisso ativo? Não adianta a gente abençoar os nossos filhos através do toque, através da nossa fala, atribuindo um alto valor para ele, encorajando, visualizando um futuro especial, se eu não invisto no meu filho diariamente. Se eu não me comprometo ali em identificar os dons, os talentos dele. Às vezes, por exemplo, eu vejo que a Alice está tendo uma aproximação linda aí com a música, está fazendo aula de violão, e aí, de repente, eu vejo que ela tem essa afinidade, eu falo, nossa, você vai ser uma ótima cantora, enfim. E aí eu profetizo isso na vida dela, mas eu não invisto na aula do violão. Eu não encorajo ela a estudar música. Então, o compromisso ativo diz disso, né? Da gente abençoar os nossos filhos com as palavras, de ajudá-los a enxergar o quanto que eles são importantes, especiais diante de Deus, e também me comprometer de uma forma a concretizar essa bênção, para que essa bênção realmente se concretize na vida deles, tá bom? Depois, quem interessar mais sobre esse tema, eu estou fazendo uma série de vídeos, tanto aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram também, lá no IGTV, tá tudo salvo. Fala o resgate dessa cultura da bênção, que é o primeiro vídeo, e depois tem os elementos, a gente já está no terceiro elemento, em breve eu vou postar o quarto, e aí você vai poder praticar, né, esses diferentes elementos aí, e resgatar essa cultura da bênção, que vai muito além de um simples Deus te abençoe, meu filho, que às vezes a gente tem essa cultura que eu também admiro, né, os filhos que pedem bênção aos pais, mas é algo muito mais profundo. Então, mães que vivem pela graça abençoam seus filhos, né, sabem que eles precisam da bênção de Deus. E aí a terceira característica, é o equilíbrio, né, entre a firmeza e a gentileza. Mães que vivem pela graça, elas não ficam em extremos perigosos, né? Quando a gente vai de um extremo, né, da firmeza, quando a gente tem muita firmeza e zero gentileza, o que acontece? Quando a gente é muito firme e nem um pouco gentil com os nossos filhos, a gente acaba sendo uma mãe autoritária, uma mãe que afasta os nossos filhos de nós. O autoritarismo, né, que é a firmeza sem gentileza, ele causa distanciamento, né? As crianças crescem com uma baixa autoestima, eles ficam, às vezes, com revolta, com ressentimento, com rancor em relação aos pais. Então, a gente não entende que esse seja um caminho que as mães, pela graça, devem escolher, né? Nós precisamos ter a firmeza, sim, mas com gentileza ao mesmo tempo. E outras mães, né, saem desse extremo do excesso de firmeza, que é o autoritarismo, e vivem um outro extremo que também é muito perigoso, que é o extremo da permissividade. O que acontece, né? Quando é o contrário, eu não tenho nada de firmeza, eu tenho só gentileza. Embora possa ser divertido de vez em quando, uma mãe que é muito gentil, mas isso não produz bons frutos. Nossos filhos precisam do equilíbrio, né? Quando a mãe, ela não consegue dizer não, ela tenta resgatar o seu filho de todas as situações e poupá-lo de todos os sofrimentos, né? Ela tenta resolver os problemas por ele, ela não deixa que ele viva as consequências das suas escolhas, das suas ações. Ela está sendo uma mãe permissiva, né? Ela não está sendo uma mãe equilibrada, né? Ela está sendo uma mãe que não está permitindo que seu filho desenvolva habilidades, né, importantes para prosperar na vida, né? Para lidar com os problemas, com as situações com maturidade. Então, a gente cria filhos despreparados quando a gente vai para esse outro extremo, que é o excesso da gentileza e a falta da firmeza. Então, eu não acredito que mães pela graça vivam nesses dois extremos. Se você tem percebido que você tem estado em algum desses quadrantes aí, né, ou muito autoritária ou muito permissiva, é hora de buscar a direção em Deus para que você encontre esse meio do caminho, esse equilíbrio. E a gente encontra um outro perfil de mães também, menos comum, mas ainda muito frequente, que são as mães que não têm nem firmeza e nem gentileza. Como assim, né? São as mães negligentes. Mães negligentes são aquelas que simplesmente deixam o rio correr.
terceirizam todo o cuidado, não se importa com os filhos, né? Às vezes se dedicam muito ao trabalho, ou por uma depressão, por um problema psiquiátrico, elas não conseguem se conectar aos filhos e acabam não estando presentes ali, não conseguem oferecer o afeto, nem o limite que eles precisam. E tem também aquela situação de, às vezes, os filhos cresceram ou estão envolvidos em situações muito críticas, por exemplo, ele está usando drogas, ele está se envolvendo com pessoas perigosas, e aí a mãe fala, não, nada que eu fizer para o meu filho vai resolver. E aí ela desiste de ser mãe. Ela está sendo uma mãe negligente, ela está se esquivando do chamado dela. Então, o recado que eu tenho para você, né, que talvez esteja aí desistindo do seu chamado, da sua missão, não desista de ser mãe, independente do que você está passando, do que o seu filho está fazendo, ele precisa de você, ele precisa da sua presença. Então, qual que é o perfil de mãe, dessa mãe pela graça? Essa mãe pela graça é uma mãe relacional, ela consegue encontrar esse equilíbrio, ela é firme e gentil ao mesmo tempo. Ela consegue dar apoio, segurança, afeto, de uma forma sem medida ali, ela consegue expressar isso para o filho com muita naturalidade, sem medo de deixá-lo mimado, porque, gente, amor, carinho, afeto nunca vão estragar alguém, anotem isso. Eu vejo, mas se eu falar que eu te amo demais, falar que meus filhos são especiais, se eu passar muita mão na cabeça dele, olha, afeto não estraga ninguém. O que estraga são esses extremos, né? Se eu for só afeto e não tiver firmeza, aí sim é problema. Mas se eu conseguir conciliar, né, essa demonstração de amor, de carinho, essa conexão, esse diálogo, e ainda assim, estabelecer os limites, né, ainda assim ser margem para os meus filhos, eu vou estar sendo uma mãe relacional, eu vou estar sendo uma mãe firme e gentil. É disso que os nossos filhos precisam. Eles precisam dos limites? Sim, mas eles também precisam de um amor desmedido, de um amor incondicional, e a gente não deve ter medo de expressar isso para eles. Então, é esse equilíbrio, né? A gente pegar as coisas boas da firmeza, as coisas boas da gentileza e unir, né, para a gente usar isso ao mesmo tempo. Também tem um vídeo no meu canal aí sobre isso, sobre os estilos parentais, que dá para a gente explorar o que cada estilo aqui que eu falei, né? A mãe permissiva, o pai permissivo, o pai autoritário, quais são as consequências disso para os filhos, o pai negligente, e o que a gente precisa fazer para se tornar essa mãe, esse pai aí relacional com os nossos filhos, firmes e gentis. Depois, quem quiser se aprofundar também, então essa é a terceira característica. E a quarta característica que eu selecionei das mães que vivem pela graça, são mães que experimentam, né, que vivem o fruto do Espírito no dia a dia. Quais são os frutos do Espírito, né? Eu gosto dessa analogia do fruto do Espírito com a mexerica. Uma vez a Alice estava assistindo um cultinho infantil, e aí a professora lá que estava ministrando a história, explicando o fruto do Espírito, ela mostrou, olha, pensa que o fruto do Espírito é essa mexerica aqui. E é um fruto só, né, com vários gominhos. Então, o fruto do Espírito não é os frutos, não quais são eles, né? A bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, a longanimidade, a paz, a alegria, o amor. Tudo isso é parte de um fruto só, né? Mas são vários gominhos aí que compõem esse fruto do Espírito. E aí, minha pergunta para você que é mãe, que está aí, né, nesse período tão desafiador, como que tem sido o seu dia a dia com seus filhos? Como que tem sido aí na sua casa? Você tem experimentado amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, bondade aí na sua casa, no seu relacionamento com seus filhos? É isso que tem prevalecido? Porque muitas vezes, né, a gente acaba se esquecendo de viver na dependência do Espírito Santo de Deus, e aí a nossa realidade, ela fica o oposto disso, né? A gente começa a enfrentar conflitos, né? A falta de paz, a desesperança, o descontrole emocional, a falta do domínio próprio. A Natália está aqui comentando, difícil, né? Principalmente o domínio próprio tem sido um grande desafio, né? Conta para mim aí, qual gominho do fruto do Espírito que é mais desafiador para você? O amor, a alegria, a paz, a mansidão, o domínio próprio? Eu acho que ultimamente o que tem pegado
muito aí, a mansidão e o domínio próprio estão no empate, né? A gente, nesse período que a gente está com as emoções à flor da pele, esse gominho da mexerica, tá? A gente tem que buscar muito de Deus para desenvolvê-lo, né? Para que a gente possa desfrutar do fruto do Espírito em sua plenitude, né? Mães, pela graça, vivem o fruto do Espírito. Então, se tem algum gominho aí que está em falta, né, vamos buscar em Deus, porque é isso que Ele tem para nós, né? O nosso lar, a nossa casa, pode ser um lugar, né, deve ser um lugar de delícias, né? A gente não precisa viver no meio do caos, no meio dos conflitos, porque se isso está acontecendo, está fora do plano de Deus para vocês. E Ele quer cooperar com você para mudar essa realidade, né? Você não precisa se sentir sozinha ou desesperançosa, porque Ele tem o auxílio que você precisa para transformar-se e transformar a realidade aí na sua família. E aí, a quinta característica, então, as mães que vivem pela graça, elas praticam o que elas ensinam. E aí, essa dinâmica aqui dá para fazer rapidinho, eu acho que eu já fiz ela em algum vídeo meu, mas você que está aí ao vivo, né, tenta colocar o celular aí de frente para mim, e eu vou dar algumas ordens, né, alguns comandos para vocês. Eu vou pedir para vocês esticarem o braço de vocês, colocarem a mão assim para frente. E aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Faz um sinal de ok com a mão de vocês. Dá um tempinho aí. Apoia o telefone em algum lugar e faz essa dinâmica comigo. Todo mundo de braço esticado. Polegar com o indicador. E agora vocês vão pegar a mão de vocês e vão colocar no queixo. Quem fez a dinâmica aí? Me conta o que aconteceu. Ao vivo é bem melhor, né, gente? Me conta aí, me deixa falando sozinha, não. Alguém fez a dinâmica? O que acontece? O que eu falei aqui? Eu falei para vocês colocarem a mão aonde? Coloca a mão no queixo. Mas o que eu fiz? Né? Eu fiz eu não fiz o que eu falei para vocês fazerem. Eu coloquei a mão na bochecha. Quando eu fiz isso lá no sábado, né, com aquele tanto de mulheres, pouquíssimas colocaram a mão no queixo. A maioria ficaram aqui na bochecha. A maioria ficou aqui na bochecha, ou no meio do caminho, ou hora põe no queixo, põe na bochecha, foi uma confusão. Por quê? O que acontece? Por que a gente tem a tendência de fazer o que a gente vê e não o que a gente escuta? Isso é por causa de uma estrutura, né, cerebral que a gente tem, de células cerebrais chamadas neurônios espelho. E isso foi uma descoberta relativamente recente aí da neurociência, que mostra que nós, seres humanos, aprendemos muito pela imitação. Quando vocês me veem fazendo um gesto, a mesma área responsável por esse movimento aqui que eu fiz, que foi ativada no meu cérebro quando eu fiz esse movimento, só de vocês verem eu fazendo esse movimento, essa mesma área é ativada no cérebro de vocês. Então, mesmo que o seu filho não faça, né, o que você está fazendo ali naquela hora, ele vê você fazendo algo, aquela área do cérebro dele é ativada. E aí aquilo vai se repetindo, aquele comportamento vai sendo reforçado. E aí, com pouco, ele está fazendo o mesmo que nós. Desde pequenininhos ali, quando você pega um bebezinho, você olha para ele, ele repete, ele reproduz, né, por imitação. E são essas estruturas aí, os neurônios espelhos, que estão entrando em ação através da repetição. Então, qual que é a grande lição dessa pequena dinâmica aí, né? Nossos filhos, eles não vão fazer o que a gente fala, eles vão fazer o que nós fazemos, né? O que eles veem em nós. Então, você vai ensiná-lo, você vai educá-lo através daquilo que você vive, através daquilo que você faz, tá? Não tem outro caminho, não adianta a gente dar sermões, a gente falar 1000 vezes, né? Não grita! Se eu estou gritando, o que ele está vendo? Ele está vendo o grito, então ele vai gritar, ele vai reproduzir o comportamento que ele vê em você. Então, olha aí a responsabilidade. Então, as mães que vivem pela graça devem praticar aquilo que elas ensinam. E aí tem um versículo que eu separei. Cadê o versículo? Lá em 1 Pedro 5,3 fala o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer.
não como ditadores daqueles que vos foram confiados, mas antes tornando-vos exemplos para eles. A Bíblia já nos alerta sobre essa importância, que não é pelo constrangimento, não é pela força, não é pelo muito falar, não é colocando de castigo, não é punindo que seu filho vai aprender, ele vai aprender quando você for o modelo. Será que você tem sido a pessoa que você quer que o seu filho se torne? Essa é a grande pergunta. Eu tenho sido modelo de ser humano que eu quero que meu filho seja um dia? Então, nós temos essa grande responsabilidade aí, e a gente precisa viver aquilo que a gente fala com os nossos filhos, tá bom? Mães pela graça. Mais uma característica, e vamos para a sexta, são 10, viu, gente? Já já a gente chega lá. Uma outra característica muito importante, as mães que vivem pela graça, elas acolhem a sua própria imperfeição. E aí eu queria perguntar para você que está aí me ouvindo, o que vocês fazem quando vocês erram? Qual que é a reação de vocês quando vocês cometem um erro? Sei lá, tá saindo de casa, não olhou, bateu o carro no portão. Sei lá, foi escrever um texto e publicou aquilo com um erro ortográfico lá e seu nome está assinado. O que você fala com você quando você comete um erro? Você consegue se acolher e falar, não, tá tudo bem, foi só um erro, da próxima vez você consegue fazer de novo? Você consegue se acolher e dizer que tá tudo bem, que o erro é uma oportunidade para você aprender? Eu não tenho essa experiência, eu tenho tentado me reprogramar, porque muitas vezes, quando eu erro, eu tenho a tendência de me escotear, né? De dizer, não, Mari, não é possível que você fez isso, você é uma anta, você é uma burra, né? A gente tem essas mensagens internas aí que a gente se autoflagela, né? Então, às vezes, quando a gente erra com o nosso filho, então, meu Deus, é assim, é um peso, uma culpa, né? Tem inclusive aquele ditado, nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas, ei, Deus não quer que a gente leve esse fardo. A gente não precisa carregar esse peso. Os nossos erros, eles devem ser vistos como oportunidade de aprendizado. Então, não se maltrate, mãe, quando você errar, quando você falhar, mas tenta se acolher, tenta reconhecer suas imperfeições, porque é nas suas falhas, quando você é fraco, que Deus se revela. Inclusive, tem um versículo aí que fala, lá em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, quando você achar que você não está dando conta, que você está falhando demais, a oportunidade está aí, para Deus se manifestar na sua vida, através da sua vida. Então, acolha a sua imperfeição, não tenha medo de errar, porque se tem algo certo na nossa maternidade, no nosso dia a dia com os filhos, é que nós vamos falhar, A Adeline aí, ela fala para si mesma, como que eu fiz isso, A gente fica indignada com a gente mesma, a gente acaba alimentando um sentimento pior do que, de sentir a frustração. O erro já é frustrante, E a gente fica alimentando aquilo dentro da gente, que faz só piorar a situação, ao invés de a gente olhar para o erro e falar, opa, o que eu posso fazer diferente da próxima vez? O que eu aprendi com isso? E quando a gente consegue fazer isso com a gente, nós também vamos ser mais compassivos com os erros dos nossos filhos. Se eu não consigo olhar para as minhas falhas como oportunidade de aprender, geralmente eu também transmito essa carga para o meu filho quando ele erra. Para pensar aí, como é que você age quando o seu filho falha? Quando ele comete um deslize, quando ele quebra algo, o que acontece? Qual que é a mensagem que você transmite para ele? Será que você está transmitindo para ele que o erro é uma oportunidade de aprender? Uma dica quando ele quebrou, sujou, fez errado, falar, filho, como que você pode fazer diferente numa próxima vez? O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Como que a gente pode limpar o que derramou? Então, pense com eles em soluções, ao invés de trazer a culpa, a vergonha, e a gente tentar eliminar essas mensagens que não nos ajudam, que não nos levam para esse lugar aí de aprender mesmo, de ver o erro como oportunidade. Então,
Mães, pela graça, reconhecem as suas fraquezas, se gloriam nela, porque é aí que Deus vai nos aperfeiçoar. Então, reconheça as suas falhas, se aproprie delas e fala, Deus, eu preciso do Senhor para fazer diferente. Então, a gente não está sozinha. 7ª característica das mães pela graça, a gente já falou de 6, é a 7ª mesmo. Elas são responsáveis. Isso aí é um grande desafio também, porque nós somos educados, às vezes, de uma maneira que a gente tende a não assumir a nossa responsabilidade, porque a gente está sempre com medo de ser punidos, com medo de ficar de castigo, medo de falhar, medo de errar, porque a gente recebeu essa mensagem de que o erro é problema, de que o erro é fracasso, e aí a gente se esquiva da nossa responsabilidade, né? Lembra aí na sua infância, quando seu pai te perguntava, quem foi que fez isso? Aí você, não, foi ele, né? As crianças, a gente brigava para pôr a culpa em alguém, né? Isso é um hábito que às vezes a gente leva para a vida adulta e a gente acaba não nos responsabilizando pelo nosso papel. A gente quer sempre achar culpados, né? A gente quer colocar, meu filho, eu quero ser uma mãe paciente, mas o meu filho é impossível, com ele não tem jeito. Eu quero viver bem com meu esposo, mas ele não colabora, ele faz isso, ele faz aquilo, a culpa está sempre no outro. E aí, o que acontece? A gente não avança, porque a gente está sempre buscando culpados, a gente não está se responsabilizando. Então, se você é uma mãe pela graça, você precisa começar a olhar para si, né? Para de tentar ficar mudando o outro, e veja qual que é a sua parcela nesse problema que você está enfrentando, qual que é a sua contribuição nessa equação aí do mau comportamento do seu filho, do problema de relacionamento que você tem aí com seu esposo, porque com certeza, quando a gente se responsabiliza, quando a gente se olha como parte do problema e fala, poxa, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, né? Porque a gente não vai ter controle, eu não vou conseguir mudar o meu filho, eu não vou conseguir mudar o meu marido, mas as minhas atitudes eu posso mudar. E aí, quando eu mudo, eu consigo criar uma atmosfera, um ambiente favorável para que o outro mude também, né? Então, pense nisso, né? Assuma os seus erros, reconheça as suas falhas. Tem um livro que eu li aqui, eu esqueci o nome do autor, depois eu posso até compartilhar no feed aí também com vocês, que ele fala o seguinte, o autor, ele não é brasileiro, e ele fala um termo, que quando eu li eu me assustei, ele fala, pais, né, que vivem pela graça de Deus, prestam conta aos seus filhos. Prestar contas aos meus filhos, na hora que eu li isso, eu falei, gente, é estranho, né? Como que eu vou prestar conta para uma criança, né? E a gente não consegue, às vezes, se imaginar nesse lugar. E aí ele foi falando dessa responsabilidade ética que nós temos de reconhecer os nossos erros e pedir desculpas. E quando a gente faz isso, a gente lembra dos neurônios espelhos aí que eu falei? Se você faz isso, você estimula um ambiente que o seu filho também vai prestar conta com você. Quando ele falhar, ele não vai querer esconder o erro, ele não vai querer mentir para você, porque você está criando uma cultura na sua casa que as pessoas se responsabilizam, que as pessoas reparam os erros, prestam contas dos seus erros, sem medo, sem vergonha, sem culpa. Então, eu tive aqui momentos muito preciosos já, dá para contar vários casos aqui, o nosso tempo hoje não permite, mas que eu, às vezes, chegava para Alice e falava, filha, me desculpa, mamãe errou, eu falei com você nisso, nisso e nisso, né? O pedido de desculpa, gente, ele tem que ser específico, para ele valer, tá? Porque a gente fala, desculpa, mamãe, desculpa pelo quê? É bom para nós, é bom para o outro que está ouvindo, então, seja específico, fale no que você falhou e como você quer fazer melhor da próxima vez. E aí, eu prestando contas para a Alice, às vezes, no fim do dia, e falava, filha, nossa, mamãe falhou nisso, eu não quero fazer assim mais e tal. E aí passa um pouquinho, né? Ela me abraça, não, mãe, tá tudo bem. E aí, com pouco, ela confessa um erro dela, né? Outro dia ela confessou algo que ela tinha feito com a Luísa. Eu não tinha visto, eu não ficaria sabendo. E ela, depois que eu me confessei para ela, pedi desculpa por algo que tinha acontecido, ela foi lá e falou, mãe, eu também preciso te falar uma coisa. Hoje eu fiz isso, 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 e não foi legal. Eu queria pedir desculpa para você e para o Lu, porque eu não quero agir assim mais. E aí a gente vai criando uma cultura, né, de que os erros são aceitos. Será que os erros dos seus filhos são aceitos aí na sua casa? Você tem usado as falhas deles para aproveitar essa chance de ensinar habilidades de vida para eles? Nós precisamos mudar essa mentalidade, né? Errar não é problema e a gente precisa se responsabilizar. Mães, pela graça, não ficam buscando culpados, né? Veja aí qual que é o seu papel
e mude aquilo que está ao seu alcance. E a oitava característica, então, que também complementa um pouco essa aí, a oitava característica das mães pela graça é que elas são aprendizes. Mães pela graça têm coragem para mudar. E por que coragem para mudar, gente? É fácil mudar? Quem está aí e tem facilidade? Eu consigo mudar meu hábito alimentar da noite para o dia, eu consigo ter, né? Eu não fazia exercício, mas eu resolvi, foi facinho, mudei meu estilo de vida da noite para o dia. Eu não sei de nenhuma mudança que seja fácil. Né? Toda mudança requer coragem, requer esforço, requer uma dedicação para que ela realmente se efetive. Né, a Natália falando, a ideia de mudar é boa, mas sustentá-la é difícil, né? Quantas vezes a gente fala, amanhã, segunda-feira, vai ser diferente, e aí com pouco a gente volta para o mesmo lugar. E aí tem uma dinâmica breve também, que eu vou convidar vocês que estão aí para fazer, que é o seguinte, vocês vão cruzar as mãos de vocês assim, ó. Cruzou? Todo mundo cruza as mãos aí. Apoia o celular em algum lugar. E aí eu quero que vocês observem qual dedão que está por cima. Ó, o meu dedão da mão esquerda está por cima aqui do meu dedão da mão direita. Observa isso. Agora vocês vão descruzar as mãos e vão cruzar de novo, só que vocês vão trocar. O dedo que está por cima, vocês vão colocar por baixo. Troca aí. E observa. O que está acontecendo com suas mãozinhas? O que está acontecendo no seu corpo? Né? O meu tá doido para trocar de lugar, tô doida para voltar aqui para a posição original. Até os nossos dedões, eles resistem à mudança, eles querem voltar para essa posição inicial, eles querem voltar para aquilo que eles estão acostumados, habituados. Então, é só um pequeno exemplo, né? Que nós temos essa tendência de nos acomodar, né? A gente fica naquele lugar que é confortável, às vezes nem tá tão bom, né? Às vezes está cheio de incômodos ali, mas como que a gente faz, né? Como que a gente faz para sair desse lugar, dessa zona de conforto? E a gente precisa ter coragem. E lá na Bíblia, né, a gente vê algumas histórias de grandes homens também que tinham esse medo da mudança, medo de sair dessa zona de conforto. E a palavra de Deus, pode colocar o versículo aí, Nath, nos lembra que nós devemos nos transformar. Mães, né, que vivem pela graça, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um chamado que Deus tem para as nossas vidas, de nos transformarmos. Então, a gente tem que ter coragem, né, abraçar o convite que Deus nos faz aí, porque eu tenho certeza que Ele tem mais para você. Que Ele quer que você desfrute dessa plenitude do Espírito Santo aí na sua casa, com alegria, com paz, com mansidão, com domínio próprio. Então, não se acomode aí dizendo, mas eu não consigo mudar, eu nasci assim, né? Eu vejo muitas mães, quando eu posto alguma coisa da educação respeitosa, e falam, mas só se eu nascer de novo, A Marina fala isso porque ela deve ser muito calma, muito tranquila, porque essas coisas não são para mim. Eu não dou conta de fazer diferente, eu não consigo. Não gritar com os meus filhos, eu não consigo, é impossível eu não gritar. E aí tem muitas objeções, muitos pensamentos limitantes aí que nos impedem de experimentar essa mudança, né? Qual que é o pensamento que tem te limitado aí? Qual que é a sua crença, que está te impossibilitando de viver, de desfrutar de um novo tempo aí na sua casa, na relação com seus filhos? E aí eu peguei alguns homens, grandes homens de Deus, que também eram limitados pelos seus pensamentos, né? Lá a gente olha a história de Jeremias. O que Jeremias falou? Ele falou, não, eu não posso, Deus, eu não sei falar. Eu ainda sou um menino, imagina. Moisés também, não, eu não vou até Faraó de jeito nenhum, eu não sei nem conversar, não sei nem falar, como que eu vou convencer a ele libertar um povo lá do Egito? Gideão também, não, eu não posso liderar Israel porque eu sou o menorzinho da minha família, coitado de mim. Isaías, ai de mim, eu não posso profetizar porque eu sou um homem de lábios impuros. Olha para você ver, gente, isso não é uma coisa só do nosso tempo, né? Essas objeções a gente vê na história da Bíblia também. Isso já acontecia lá no passado. Mas Deus quer que a gente vá além, né, desses pensamentos. Talvez você ouviu a vida inteira aí que você era uma pessoa nervosa, que você é uma pessoa estressada, que você não consegue, que você é limitado, que não sei qual que é o rótulo que você recebeu.
qual que é a crença que você traz aí, talvez desde a infância, mas não se limite por isso, porque Deus olha para você, mãe, de acordo com o seu potencial, ele não olha para o seu presente, ele olha para aquilo que você pode se tornar. E nós precisamos crer nisso, né? Que nós não precisamos ficar limitados. Às vezes, né, você diz que não consegue mudar, e talvez em parte você tenha razão. Talvez você não consiga essa mudança sozinha, por si mesma. Assim como esses homens aqui, eles dependeram da graça de Deus para alcançar o propósito que Deus tinha chamado para a vida deles. Talvez eles não conseguiriam sozinhos mesmo. E você também não vai conseguir sozinha, mas você não precisa enfrentar isso sozinha, enfrentar suas limitações sem a graça de Deus, porque Ele quer cooperar com você. O Espírito Santo está aí disponível. Às vezes você está aí ocupada, cheia de tarefa. Eu sei que o dia a dia de mãe, eu estou aqui em casa sem ajudante e dando conta das funções aqui de comida, louça, casa, crianças. Eu tenho uma de 3, uma de 7, e é aula online, é uma série de coisas, mais o trabalho, produzir conteúdo, gravar vídeo. Tem hora que eu falo, meu Deus, e com pouco eu estou me vendo ali numa posição de quase que eu estou murmurando, reclamando, aí eu falo, não, Marina, olha para o Senhor, fortaleça-se na graça dele. E aí tem hora que eu ligo um louvor aqui para mudar essa atmosfera, porque eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está aqui do meu lado e eu posso desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Ele está disponível para nós, a gente não desfruta porque a gente se esquece, porque a gente está distraído, e mesmo na nossa super ocupação aí do dia a dia, ele se faz presente. Então, convida ele para lavar a louça com você, convida ele para o seu home office, convida ele para aquilo que você vai fazer com seus filhos, para a conversa difícil que você vai ter com o marido. Ele está disponível, ele quer te ajudar, ele quer manifestar a graça dele através da sua vida, mas a gente precisa estar atento, estar aberto para que isso aconteça na nossa vida. Oi, mamãe de 3, seja bem-vinda aqui. Cumprir o papel de mãe é muito difícil. Tem dia que nós pedimos mesmo para largar a nossa cruz. Mas nós precisamos lembrar que é difícil. E ninguém falou que seria fácil, é verdade. Eu comecei aqui na live falando dessa grande missão. Não é uma missão simples. É realmente uma missão complexa, desafiadora, talvez a mais importante que nós tenhamos aí em nossas mãos, que é educar a vida de alguém, que é criar os nossos filhos à luz dos princípios bíblicos, cristãos, criar pessoas, seres humanos aí com valores, com habilidades de vida, para expressar o amor de Deus para esse mundo que precisa tanto. Então, nós temos uma grande missão. O tempo está difícil, mas Deus é bom o tempo todo, é isso mesmo, mamãe de 3. Nós precisamos lembrar que nós não estamos sozinhas e que nós podemos transformar a nossa realidade com a graça de Deus, Então, a gente tem que parar de dar desculpa e acreditar na mudança. Então, não se acomode aí, viu, mãezinha? Se tá ruim, se o negócio tem briga o dia inteiro, se você tá estressada, que você tem... Algo pode ser mudado, E que essa mudança comece em você, Comece a buscar mais da fonte desse amor, porque ele com certeza vai cooperar com você. E a 9ª característica, eu acho que ela complementa isso que a gente já está falando aqui, que é a gente renovar as nossas forças. Isaías 40:29 fala que ele fortalece a cansada. Eu também adaptei aqui para as mães, tá? E ele dá grande vigor a que está sem forças. Mas a mãe que espera no Senhor renova suas forças, voa alto como águia, corre e não fica exausta, anda e não se cansa. Então, o nosso desafio é grande. A nossa missão, às vezes, ela é exaustiva, mas a gente não vai desfalecer, porque Deus vai renovar as nossas forças. Então, a gente precisa crer nisso e buscar isso em Deus, E, por último, a última característica que é a gente que vive pela graça, a gente tem que transbordar desse amor, porque a palavra de Deus fala que ele quer transbordar o nosso cálice. E aí eu te pergunto, como é que você tem transbordado? Será que você tem transbordado esse amor? Será que você está... imagine que você aí é um copo, E aí, certo dia você está lá cheia da presença de Deus, cheia do amor de Deus, você teve um tempo para você se cuidou, você fez coisas que você gostava, e aí seu tanque de amor está cheio. Só que aí o filho vai lá, sai chorando da aula online, você vai lá cuidar dele, derrama um pouquinho de amor.
O marido chega estressado do trabalho, derrama um pouquinho de amor. E a gente vai distribuindo amor, né? As mães têm esse dom de cuidar, de zelar pela vida do outro. Mas o que acontece? Se a gente não está conectado à fonte do amor, né? A Bíblia fala que Deus, ele é o próprio amor, né? Se a gente não está conectada nessa fonte, o nosso copo ele fica vazio. E aí chega esse ponto que a gente fala, eu estou no meu limite, eu não aguento mais. Por quê? A gente está só oferecendo, a gente está só cuidando, a gente está só derramando na vida do outro, mas o nosso estoque está acabando. E aí, quando a gente está lá com o nosso tanque de amor lá no último grau, assim, a gente está sobrevivendo, a gente começa a ficar mais reativa, a gente começa a ficar mais inconstante com as nossas emoções, a gente não consegue promover esse ambiente de paz na nossa casa, aí vem a culpa, aí vem um ciclo sem fim. Talvez você está aí nessa situação de esgotamento, de se sentir no limite, mas Deus quer encher o seu copinho. Ele quer fazer você transbordar. Então, não desconecte dessa fonte, né? Nós precisamos estar ligadas a Ele, porque aí sim nós vamos transbordar. Você não vai conseguir oferecer para o seu filho algo que você não tem. Então, nutra o seu espírito, a sua alma da presença de Deus, que aí sim, né, você vai conseguir transbordar esse amor na sua casa. Mães que vivem pela graça transbordam, né? E para transbordar, a gente precisa estar conectadas com Ele. Amém? Essas são as 10 características aí das mães que vivem pela graça. Tive que falar um pouquinho resumido, que o nosso tempo aqui hoje é mais sucinto, né? E tem esse último versículo aí, que está lá em Hebreus 4,16, que diz o seguinte: é um grande convite de Deus para nós hoje, né? Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se você está precisando, se você percebeu ao ouvir tudo isso aqui, que tem muitas características que eu ainda preciso desenvolver, como uma mãe, né, que vive na dependência de Deus, que você possa aceitar esse convite. Se você está aí, às vezes, se sentindo sem força, pensando que não vai conseguir, Deus tem esse convite para você. Se achegue a Ele, se fortaleça na graça dEle, e a gente vai conseguir exercer essa missão tão bela, tão nobre, né, com zelo, com amor, né, com equilíbrio. E é isso, gente. Queria agradecer a presença de vocês, né? Convidar quem está aqui, talvez pela primeira vez, e ainda não está, né, nos acompanhando. Nos siga, ativa as notificações. Então, se você não quer perder os conteúdos, vai lá no meu perfil, clica para aparecer as publicações para você, dá para você ativar as notificações. E eu gostaria muito, né, de conversar com vocês, de ouvir as demandas, os desafios, pode mandar direct, tiver sugestão de temas para a gente fazer as lives aqui, eu quero ajudar vocês nesses desafios específicos que vocês estão vivenciando aí, e é uma grande honra para mim estar dividindo um pouquinho do que eu tenho aprendido, dizer que a gente tem novidades por aí, estou preparando materiais novos, né, a gente está vendo a necessidade de trabalhar de uma maneira mais próxima aí das famílias, para a gente caminhar juntos. Então, a gente está com planos aí de ofertar algo bem legal para vocês. Em breve vou estar compartilhando como que vai ser esse formato, tá? Então, não deixe de compartilhar. Se isso que você tem visto aqui, né, tem feito sentido para você, chame outras famílias, outros pais, marca alguém nos comentários. A gente quer levar essa mensagem, né, de uma educação mais respeitosa, de uma educação baseada nos princípios cristãos, e ajudar essa geração aí a não apenas sobreviver, né? Nós não queremos que nossos filhos sejam sobreviventes, mas queremos proporcionar a eles, né, uma infância que leve eles a desfrutar de tudo que Deus tem reservado para a vida deles, né? Enfim, agradeço muito a presença de vocês mais uma vez, e até a próxima semana. Na semana que vem a gente vai ter uma convidada. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da gente refletir o amor de Deus na nossa casa. Você, pai, mãe, tem sido reflexo do amor de Deus aí para os seus filhos? Vamos ter uma convidada super especial. E é isso, gente. Um bom descanso para vocês. Leandro, grande aprendizado no dia de hoje. Que bom, Leandro. Fico feliz. Olha quem está aqui. Maria Cecília, o seu Benê.
o Douglas, pastor Douglas Bortoni, sejam todos bem-vindos, uma honra ter vocês conosco, e até a próxima, viu? Grande beijo, que Deus abençoe todos vocês, tenham um bom descanso e desfrutem da graça de Deus.